Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício da SpaceX 2018. O exercício é sobre balanceamento de oxirredução e estequiometria. Os pré-requisitos necessários para resolvermos esta questão é ter noções de reações de oxirredução, balanceamento de equações pelo método íon-elétron e cálculos estequiométricos com volume de gás. Então, vamos lá para o exercício. O exercício é o seguinte. Considere uma reação de cobre metálico com ácido nítrico diluído produz, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, um volume gasoso de 181,6 litros de óxido de nitrogênio 2, que é o NO, água e nitrato de cobre 2. Nesse caso, a soma dos coeficientes estequiométricos da equação corretamente balanceada dessa reação completa e a massa de cobre consumida são, respectivamente. Então, aqui nós temos 5 alternativas. O primeiro valor é a soma dos coeficientes estequiométricos da equação química e aqui esse segundo valor é a massa de cobre consumida que geram esses 181,6 litros de NO. Ok? Essas são as informações dadas aqui pelo exercício. Tem a massa atômica do cobre e o volume molar do NO. Bom, vamos começar montando a equação química. Então, nós estamos reagindo cobre metálico com ácido nítrico, o HNO3, formando NO, formando H2O e formando CuNO3, 2. Então, cobre metálico, ácido nítrico, o óxido de nitrogênio 2, o NO, água e o nitrato de cobre 2. E, por isso, vamos calcular aqui os números de oxidação. Substância simples, número de oxidação é 0. Aqui, cada oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6 do oxigênio. O hidrogênio é mais 1. Para essa conta dar 0, o nitrogênio tem que ser mais 5. O oxigênio é menos 2, então esse nitrogênio é mais 2. E esse 2 aqui é o índice do cobre, cobre 2. E o cobre é mais 2. O cobre está indo de 0 para mais 2, está perdendo elétrons, está oxidando. Então o cobre está oxidando. Consequentemente, então, o nitrogênio vai estar reduzindo. O nitrogênio está indo de mais 5 para mais 2, está ganhando elétrons. Então, justamente, ele está reduzindo. É uma equação difícil de balancear pelo método da tentativa, então, o melhor jeito é balancear pelo método íon-elétron. Então, vamos separar isso aqui em duas semi-reações de quem está participando da reação. Então, cobre metálico dando cobre 2, e do ácido nítrico eu vou pegar o nitrato, gerando NO. Vamos primeiro balancear essa semi-reação do cobre. A quantidade de cobre é igual dos dois lados, entre produto e reagente, só que a carga está desbalanceada. Aqui eu tenho uma carga 2 mais do lado do produto. Preciso ter o balanceamento de carga. Do lado do reagente, a carga é 0. Como que eu balanceio isso aqui? Bom, posso colocar 2 elétrons. Ele está perdendo os 2 elétrons. Ele é justamente quem está oxidando. Quando o elétron está do lado do produto, significa que está ocorrendo a reação de oxidação para aquele composto. Então, 2 mais com 2 menos, ficou com carga 0 dos dois lados. Perfeito, já balanceamos a equação do cobre. A segunda equação é um pouquinho mais trabalhosa. Então, nós vamos pegar agora o nitrato, eu vou pegar apenas o nitrato, me dando óxido de nitrogênio 2. Balanceei. Peguei a segunda semi-reação, de quem participa da reação de oxirredução. Peguei o nitrato, gerando o óxido de nitrogênio 2. Bom, aqui dá para ver que as cargas estão desbalanceadas, mas a quantidade de oxigênios também está desbalanceada. Então, se eu tenho 3 oxigênios do lado dos reagentes, eu preciso ter 3 oxigênios do lado do produto. Como que eu balanceio? Oxigênio, por esse método, colocando água.
Então, se eu tenho 3 oxigênios aqui, do lado do produto eu tenho só um, eu vou colocar 2 moléculas de água. Porque 2 vezes 1 é 2, mais 1 é aqui 3. Aí eu balanceio os oxigênios. E aí ficamos com isso aqui. Porém, quando a gente fez isso, nós ficamos com 4 hidrogênios do lado dos produtos. Como que eu vou balançar os hidrogênios? Colocando 4 de H+ aqui, do lado do reagente. 4 de H+. Então, os oxigênios estão balanceados, 3 oxigênios. 1 mais 2, 3 oxigênios de cada lado. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Balanceamos os átomos já estão balanceados. Agora a gente vai pensar nas cargas. Do lado dos produtos eu não tenho carga. O NO não tem carga e a água não tem carga. Do lado dos reagentes o nitrato tem uma carga -1. Eu tenho 4 cargas positivas do H+. Então, mais 4 com -1 vai dar mais 3, ou 3+, que eu posso colocar para balancear 3 elétrons. Se eu colocar 3 elétrons, vai ficar 3 elétrons, 3 cargas negativas, mais uma carga negativa vai me dar 4 cargas negativas, e aí eu tenho essas 4 cargas positivas. Então eu balanceio colocando 3 elétrons. 3 negativas mais uma negativa são 4 negativas. Com 4 positivas, fiquei sem carga no global dos dois lados, entre reagente e produto. Só que tem um problema aqui. Eu tenho 2 elétrons saindo e eu tenho 3 elétrons chegando. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que balancear. Eu vou ter que multiplicar essa reação por 3. E aí eu fico com 3 cobres. 3 vezes 1, 3 cobre 2. E 2 vezes 3, fico com 6 elétrons. Então, multiplicando tudo, fica 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí, quando eu multiplicar essa equação de baixo por 2, aí eu vou ficar com os mesmos 6 elétrons. E aí eu vou poder cancelar elétron com elétron. Só que eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, multipliquei 2 vezes 3 deu 6, só que 2 vezes 4 vai me dar 8. 2 vezes 1 vai me dar 2. 2 vezes 1 vai me dar 2. E 2 vezes 2 vai me dar 4 águas. Esse nitrato ele só serve para me ajudar a balancear o NO. Ok? Então, multiplicando tudo, como eu tinha demonstrado, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4. Que é o que a gente tem aqui agora. 8 de H+, 2 NO, 2 nitratos, 2 óxidos de nitrogênio 2 e as 4 águas. E aí agora sim eu posso cancelar esses elétrons. E aí, cancelando os elétrons, a equação ficou dessa forma. Podemos montar a equação global. Então, sobrou 3 cobres, 8 de H+, esses 2 nitratos, esses 2 óxidos de nitrogênio, essas 4 águas e 3 íons cobre 2+, que vai depois estar aqui no nitrato. O que eu vou fazer agora? Esse coeficiente eu coloco aqui. Esse 8 eu coloco aqui. Esse 2 eu coloco aqui. Esse 4 eu coloco aqui. E esse 3 eu coloco aqui. E aí fico com os coeficientes, que agora é só somar e ter uma parte da resposta. Então, 8 mais 3 dá 11. 11 com 4 dá 15. 15 com 2 dá 17. Com 3, 20. Então, a somatória dos coeficientes estequiométricos da equação balanceada é 20. Chegamos na primeira parte da resposta. Agora nós vamos calcular a massa de cobre consumida. Então, já está balanceada, então agora é fácil. Nós sabemos que a massa
atômica do cobre é 64. Só que é para um cobre. Como aqui nós temos 3 cobres, vai ficar 64 vezes 3. E a partir desse volume de óxido de nitrogênio a gente consegue calcular. Então, o mol é o volume molar, é 22,7 litros. Então, vai ficar 2 vezes 22,7 litros. E aí, nós vamos ter 64 vezes 3 me dá 192 gramas. Aqui U é a unidade de massa atômica. E 2 vezes 22,7 vai me dar 45,9 litros. Porque eu fiz 2 vezes, é o volume para 1 mol, é 22,7. Só que como eu tenho 2 mols, multiplico por 2. Aí, já tenho aqui uma parte montada. O que mais eu sei agora? Que foi produzido 181,6 litros de NO. Então, aqui embaixo do NO, do óxido de nitrogênio, eu vou colocar 181,6 litros. E aí, eu consigo, por uma regra de 3, descobrir qual que é a massa de cobre metálico consumida. Então, 181,6 do enunciado. Quero descobrir essa massa de cobre. Agora é só multiplicar em cruz aqui, 181,6 vezes 192, dividido por 45,9. Só que eu consigo simplificar aqui. 180, praticamente 180, é dividido por 45, vai me dar 4. Então, aqui vai me dar 1. 45 dividido por 45,4 vai me dar 1. E aqui vai me dar 4. Com isso, agora é muito mais simples essa conta, né, do que eu ter que multiplicar e depois dividir. Então, isso aqui já faz com que eu ganhe um certo tempo e que eu diminua as possibilidades de eu errar em alguma coisa na conta. Então, agora é só fazer 192 vezes 4. Se aqui fosse 200, ia dar 800. Então, eu já consigo ter uma ideia de qual seria a alternativa correta. Agora, se eu tenho aqui, arredondei para cima, deu 800. Arredondei de 200 para 192, são 8. Como eu multipliquei por 4, 8 vezes 4 vai me dar 32. Se eu fizer 800 menos 32, eu vou chegar aí em 768 gramas, que é a resposta correta. Ok? Então esse raciocínio ajuda muito na hora de resolver exercícios de cálculo dentro da química e dentro de outras disciplinas de exatas também. A alternativa correta, o somatório deu 20. Então aqui a gente já poderia ter eliminado, só na primeira parte, essas 3 alternativas. Na segunda parte tinha sobrado 20 na B e 20 na D, só que 768 é a resposta que a gente chegou. Aí, e isso bate, os dois resultados batem com o que está na alternativa B. Ok? Então, um exercício bem interessante da SpaceX, que cobrou a parte de balanceamento de óxido-redução. O balanceamento aí, nós fizemos pelo método íon-elétron. E essa parte de estequiometria, todos juntos no mesmo exercício. Esse era o exercício que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!